Esse é um laudo que nós fizemos no dia 6/11, na escala especial, de uma impressão digital de uma senhora de 82 anos, que foi aposta num documento de autorização de saque em seus vencimentos, e essa senhora começou a alegar posteriormente que não havia autorizado o saque dos seus proventos de aposentadoria, uma senhora idosa já. E esse laudo, diante da contestação da senhora, de não querer pagar, esse laudo nos foi, essa impressão digital, esses documentos nos foram enviados para estarmos fazendo essa perícia, comprovando se essa impressão digital realmente é dessa senhora ou não, para poder ver se tem legitimidade a cobrança nos proventos dela que está sendo feita pela instituição financeira, que alega que ela, não sabendo ler e escrever, apôs a impressão digital dela no documento que autorizou o saque nos seus proventos, nos seus salários. Né? Vocês vejam aí que a impressão digital está mal coletada, não foi bem coletado, foi coletado com tinta de carimbo e foi coletado da parte de cima, da metade da impressão para cima, a ponta da impressão que foi coletada. E ainda há essa mancha toda aí, ó, no meio da impressão, que dificulta sobremaneira o trabalho. Não aparece o delta, a pessoa que coletou não tinha o conhecimento necessário, então coletou de forma equivocada, da metade da impressão para cima. Aí nós já pegamos e fizemos um tratamento mais ou menos para poder transformar e ver se melhorava o trabalho. E aí já submetendo ao ImaQuest, que é um EIFES 1 a 1. Nós trabalhamos aqui no departamento de identificação e esse programa nos auxilia, mas só tem um ImaQuest e um IdentiQuest no departamento, ou seja, se um perito estiver fazendo uma perícia, o outro tem que aguardar a perícia ser feita. É um trabalho demorado e eu estou mostrando isso aqui para as pessoas verem que a perícia papiloscópica não é uma perícia simples, de ser feita e que requer do perito que se debruce em cima da impressão digital para estudar, ainda mais num caso como esse, que foi muito mal coletada, a impressão tem muitos pontos para que nós possamos dar buscas, e mesmo com auxílio da informática, como vocês viram aí, vocês estão vendo, nós estamos trabalhando com o ImaQuest, que é um EIFES 1 a 1, ele não dá busca, mas é um EIFES 1 a 1, ele faz tratamento de impressão, ele extrai minúcias, mesmo assim, se tem dificuldade, o perito tem que se debruçar sobre a impressão, e é exatamente por isso que nós ficamos sempre questionando essas pessoas de fora que ficam cobrando produção sem conhecer a profundidade do trabalho que é desenvolvido pelos peritos papiloscópicos e não fornecem meios dos peritos estarem trabalhando para estarem cumprindo com mais rapidez seu desiderato, com mais rapidez, mas mantendo a qualidade, mantendo a eficiência. Porque nós trabalhamos num direito escrito em que nós temos que comprovar para a justiça de que forma nós chegamos a cabal identidade daquela pessoa por meio das impressões digitais. E a nossa posição vai fundamentar a justiça, a juíza desse caso, a manter ou não o desconto sobre os vencimentos da senhora que alega que não apôs a impressão digital dela no documento. Então aí a importância do trabalho que nós desenvolvemos, das partes do trabalho que nós desenvolvemos, esse aí, uma impressão digital num documento enviado pela Justiça. Você está vendo aí um pouquinho do ImaQuest, que é um programa que nos auxilia e que poderia nos auxiliar muito mais se tivesse pelo menos mais uns 3, 4 na sessão de perícia. Para os peritos é um ImaQuest só. E mesmo assim, o que algumas pessoas desconhecem, é que nós trabalhamos no direito escrito, em que nós temos que comprovar, um número de pontos mínimos exigidos para poder atestar ou não a identidade de alguém por meio das impressões digitais. Não é? Hoje nós temos colegas, exemplo de colegas aí de fora do Estado, que defendem a posição que tem sido adotada hoje internacionalmente, no direito não escrito, né, no direito consuetudinário,
de que a palavra do perito, o entendimento do perito vale mais do que o número de pontos que se encontra, né? De repente, o tipo de ponto característico, a posição, a forma da minúcia, diz tanto quanto ou mais do que o número dessas minúcias, desses pontos característicos, mas mesmo assim nós ainda trabalhamos um direito em que um direito escrito, em que se cobra de que forma se chega, os advogados questionam de que forma se chegou a determinada posição. Exatamente por isso, mesmo reconhecendo essa posição, uma posição de vanguarda atualmente, nós estamos tratando de seguir as regras do Instituto Nacional de Identificação, conforme nós colocamos os nossos laudos. E é acreditado a Edmundo Locardi essa questão da descoberta dos 12 pontos característicos para afirmativa de identidade de alguém através das impressões digitais. Mas, paralelamente a Locardi, esse médico legista forense que vocês estão vendo aí, o Vitor Baltazar, no início do século passado, desenvolveu, professor de medicina forense da Universidade de Sorbonne, em Paris, ele desenvolveu uma fórmula matemática para a afirmativa de identidade, número mínimo de pontos característicos para a afirmativa de identidade de uma pessoa por meio das impressões digitais, conforme você está vendo aí. E Vitor Baltazar trabalhou da seguinte forma: considerando os pontos característicos que ele se distribui de forma aleatória pela estampa digital, considerou 4 espécies de pontos característicos apenas, que é a bifurcação, que se dirige da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, e princípio e fim de linha também, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, fixando uma quantidade média de 100 pontos característicos para um datilograma, dividindo imaginariamente em 100 quadrículos uniformes, conforme você está vendo aí também. Aí então, conforme você pode ver, a forma como o professor Baltazar discriminou a sua leitura sobre os pontos característicos, o número mínimo de pontos característicos. E aí, através de matemática, é uma fórmula complexa, não vamos aqui estar discutindo a respeito dela, mas se utilizando de uma matemática complexa, o professor Baltazar chegou à seguinte fórmula matemática. Simplificando, você teria a fórmula I igual a log de N sobre log de P, sendo que I é o número de pontos característicos que nós desejamos obter, N é o número de habitantes, P são os 4 pontos característicos básicos que o professor Baltazar se utilizou para obter uma fórmula consistente, né, que é aqueles pontos que estão distribuídos naqueles 100 quadradinhos da impressão que você vê ali. E esse número hoje, uma população de em torno de 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões, seria em torno de 17,3 pontos característicos mínimos para se afirmar a identidade de uma pessoa. Então nós temos aí, nossa sobreposição de imagens, aí você está vendo a impressão digital da senhora no prontuário civil dela, com a sobreposição de imagens, que nós fizemos fora do departamento, que não tem condição de fazer lá também, mostrando aí que a impressão, aquele fragmento, conforme você pode ver aí na montagem, ó, aquele fragmento se tratava da impressão dela. Mas isso aí é para quem tem o mínimo conhecimento de papiloscopia e não para quem fica cobrando produção sem conhecer o mínimo da profissão. E nós mostramos aí a vocês, no fim, uma ideia muito interessante que partiu do colega perito Wellington Cremasco, que é um laudo preliminar de perícia papiloscópica para fundamentar um flagrante para um delegado, esses delegados realmente interessados, né, que reconhecem o nosso trabalho, que 2 pessoas estavam se dizendo se passar uma pela outra, 2 irmãs. Então nós já fizemos isso aí na ideia do Wellington, um laudo preliminar de perícia papiloscópica para ir fundamentando o flagrante. Já enviando um laudo preliminar, a gente faz o laudo conclusivo depois, mas isso aí é uma ideia que eu achei muito interessante também, que eu queria mostrar aos colegas, um laudo preliminar de perícia papiloscópica, já acompanhando o flagrante. O policial chegou lá com as 2 pessoas, nós já fizemos o laudo preliminar, já enviamos para o delegado, que já vai fundamentando o flagrante para ser enviado para a justiça, uma ideia muito legal do colega perito Wellington Velo Cremasco.
Isso feito depois do expediente, fora da escala especial, sem cobrar absolutamente nada do Estado como hora extra.